O filme Joker Folie à Dieu inicia com uma animação no estilo clássico da Warner Bros., que resume a premissa central do filme. Nela, Arthur Fleck, o Joker, assiste a um evento e é ovacionado por centenas de admiradores que o idolatram e estão ansiosos para ver essa figura polêmica que alcançou a fama inesperadamente após uma série de crimes. Mas enquanto Arthur caminha pelo tapete vermelho, algo estranho acontece. Sua sombra se revela e recusa-se a ser igual a ele, permitindo duas interpretações. Esse tipo de rotina cômica, em que um personagem desobedece ou se recusa a seguir regras de uma autoridade, faz referência a vários curtas animados dos Looney Tunes, como Pernalonga ou Patolino, agindo dessa forma. Essa rebeldia era parte do carisma desses personagens. O público ansiava por vê-los agindo assim. Da mesma forma, várias pessoas em Gotham City querem ver Arthur agindo como Coringa, porque assim podem ver outra pessoa se rebelando contra um sistema que também os oprime sem se colocarem em perigo. Também podemos encontrar uma segunda leitura que aborda o tema central do filme. Arthur Fleck vive em conflito com sua sombra. Um conceito que deriva das teorias do psicólogo Carl Jung, que nos fala deste lado escuro da nossa personalidade. Um que contém desejos, impulsos, emoções e aspectos da nossa psique que socialmente são considerados indesejáveis, por isso muitas vezes reprimimos no mais profundo das nossas mentes, sem saber que as consequências de fazer isso podem ser muito graves. A sombra, então, gostemos ou não, é uma parte de nós. Uma que vai escurecendo quanto menos lidamos com ela. Este é um dos pontos centrais do filme Joker Folie à Dieu. Perguntar-se se realmente existe Joker como uma personalidade completamente separada de Arthur Fleck. Ou se Joker é simplesmente essa sombra que habita dentro de cada um de nós. Uma que muitas pessoas dentro e fora do filme gostam de ver a uma distância segura. A primeira cena de Joker Folie à Dieu revela muito sobre o pano de fundo do filme. Neste vídeo, discutiremos como esta sessão animada se conecta com as teorias de Jung para questionar o público. Se todos nós potencialmente temos um Coringa dentro de nós. Em 2019, Todd Phillips apresentou no cinema uma versão inédita do Coringa. Aqui não foi um tanque de produtos químicos após um dia ruim que transformou Arthur Fleck no infame Coringa, mas essa personalidade nasceu devido a uma vida de abuso, solidão e negligência. Algo visto desde o início, onde vemos Arthur lidando com um trabalho que mal lhe permite viver, com pessoas que se aproveitam fisicamente dele por diversão e com um sistema de saúde que está prestes a deixá-lo sem os medicamentos e o tratamento psicológico de que precisa. Toda essa situação deve ser extremamente frustrante para Arthur, seria para qualquer um. Mas é muito interessante ver a maneira como Arthur lida com essa situação, pois o vemos fugir das confrontações e se refugiar em um mundo de fantasia onde se vê triunfando na comédia, tendo um parceiro e sendo elogiado no show de Murray por ser um bom filho. No fundo, Arthur anseia ser reconhecido, anseia ter uma conexão com outros seres humanos. E isso também é refletido nesse curta animado. Porque se você prestar atenção aqui, Arthur faz de tudo para escapar de sua sombra, com a intenção de que as pessoas vejam ele, não o Coringa. Mas vamos por partes. Primeiro de tudo, o que é essa história de sombra? De acordo com a teoria junguiana, as sombras são aspectos de nossa personalidade que reprimimos ou negamos, porque não se encaixam na imagem que queremos projetar ou aceitar de nós mesmos. Essa sombra contém elementos como desejos, impulsos e aspectos que não são necessariamente ruins, mas que por algum motivo, provavelmente social ou cultural, decidimos rejeitar e enterrar no mais profundo do nosso ser. Segundo Jung, a sombra é parte do nosso inconsciente e, se não a reconhecermos e enfrentarmos, pode influenciar negativamente em nossas vidas, causando comportamentos conflituosos ou impulsivos. Se olharmos do ponto de vista mitológico, os heróis se tornam heróis porque enfrentaram o dragão que espreita na escuridão, não por evitá-lo. No caso de Arthur Fleck, vemos uma pessoa completamente desconectada de sua sombra, alguém que vive reprimido e submetido a uma vida de humilhações e sofrimento sem fazer nada a respeito. Por que ele faz isso? Talvez tenha a ver com sua mãe, que uma vez disse ao pequeno Arthur que sua missão no mundo era fazer as pessoas felizes, e por isso ela o chama de Happy. Sua mãe é seu único vínculo afetivo no mundo e Arthur deseja desesperadamente seu respeito e admiração. Por isso, provavelmente Arthur decidiu enterrar todas essas emoções que parecem ir contra o que sua mãe lhe disse. E ele se apega a uma carreira de comediante, apesar de que ao longo do filme vemos que por alguma razão ele é incapaz de entender até mesmo os conceitos mais básicos de humor. Mas um dia tudo muda. Há um ponto em que o estresse, a falta de medicamentos e o constante abuso da sociedade se tornam intoleráveis, então Arthur explode. Isso vemos na cena em que 3 homens o agridem violentamente no metrô. Aqui, após anos de repressão, a sombra de Arthur finalmente emerge,
mas não da maneira mais saudável, pois começa a agir de maneira violenta, como se ao punir essas 3 pessoas, tentasse de alguma maneira reparar todo o dano que a sociedade lhe havia infligido durante anos. Ao finalizar o crime, Arthur se vê em um espelho e começa uma dança de transformação simbólica que nos diz que o Coringa nasceu, fruto da própria violência e desigualdade sistemática que existe na cidade gótica. Mas acredito que algo que muitas vezes não é compreendido e que também tem a ver com este início animado da sequência é que Arthur não se torna completamente o Coringa. Já que há vários momentos no filme, como quando Thomas Wayne o agride no teatro, onde não vemos a personalidade do Coringa completamente no comando. Trata-se de um vai e vem entre momentos em que é Arthur, momentos em que é Coringa e momentos com elementos de ambos presentes. O início animado retrata uma luta ativa entre Arthur e a personalidade do Coringa. Outro ponto interessante do início é que Arthur sofre muito pela relação que tem com sua sombra. Ou seja, Coringa comete crimes, mas é Arthur quem paga as consequências. Por outro lado, Arthur quer ser visto e reconhecido por suas próprias ações. No entanto, as pessoas só querem ver o Coringa, deixando novamente sempre relegado a Arthur Fleck. Acredito que através deste curta animado, ele nos faz uma pergunta que normalmente não nos fazemos. Arthur é realmente culpado pelos crimes que o Coringa cometeu? Essa é uma das grandes perguntas que esta sequência pretende responder, pois de um lado, o Coringa parece ter uma personalidade completamente diferente da de Arthur. Por outro lado, todos temos essa sombra interior e precisamos nos responsabilizar por ela. Esta é uma perspectiva completamente diferente do personagem Coringa do que normalmente vemos em quadrinhos e outras adaptações, já que o mais comum é vê-lo como um exemplo de maldade demoníaca, um personagem completamente imoral que não tem redenção porque nem mesmo a está buscando. É um personagem que está tão dentro do abismo que nem sequer conseguimos vislumbrar o ser humano que provavelmente está lá dentro. Já o Coringa de Arthur Fleck aparenta ser distinto. Aqui conseguimos ver fragmentos de Arthur dentro do Coringa, uma dinâmica que acho mais parecida com personagens clássicos como Dr. Jekyll e Mr. Hyde, onde há um conflito entre a pessoa e a sombra que toma posse dela. Isso mostra que, embora não seja uma abordagem tradicional para o Coringa, já foi vista em outros personagens do universo do Batman. Como, por exemplo, Duas Caras, que está em constante conflito com ambos os lados de sua personalidade, e até mesmo o próprio Batman, que no quadrinho Batman Eagle também tem que enfrentar literalmente sua sombra e seus impulsos, assim como Arthur faz neste curta animado. Arthur Fleck então vive em uma luta constante entre sua própria personalidade e sua parte reprimida e obscura, que é personificada através do Coringa. O interessante é que o filme sugere que, longe de ser uma figura separada, Coringa é a manifestação dos desejos reprimidos e traumas de Arthur, um espaço no qual ele teve que se refugiar, mas que ao mesmo tempo também lhe causa mais sofrimento e dor. Ao ser apresentado desta maneira, o filme questiona se Arthur realmente é culpado dos crimes dos quais é acusado ou se é uma vítima de um sistema que o empurrou a liberar seu lado mais sombrio. Isso desafia a visão tradicional do Coringa como um vilão puramente malvado, sugerindo que a verdadeira ameaça está na sombra que todos carregamos dentro de nós. Neste dragão mitológico que, se não enfrentarmos, tem a capacidade de dirigir nossa vida. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Como você verá, ainda não tenho meu set de gravação pronto e estamos improvisando aqui em casa, mas no próximo vídeo farei uma análise aprofundada dos temas do filme Joker Folie à Deux. Com toda a minha opinião sobre o filme, algo que raramente faço. Também estou preparando um vídeo sobre a evolução do Joker em 80 anos, então se você se interessa por esses temas, me ajudaria muito se inscrevendo no meu canal. Por hoje é só, sou o Go, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.